Olá, boa noite a todos. Boa noite à equipe do professor César Caligari, que já está aqui conosco também, logo mais estarão abrilhantando a nossa noite de mais uma sessão formativa e hoje para o ensino fundamental. Então, boa noite a todos os colegas profissionais da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia e também das outras redes que nos acompanham aqui na transmissão do canal. Sejam todos bem-vindos e a sessão formativa dessa noite para o ensino fundamental, nós temos como tema Formação e Desenvolvimento Humano e teremos aqui a honra de ouvir as considerações e as orientações, a experiência da professora Maria Inês Diniz. Este encontro faz parte das atividades que contemplam a construção do currículo da Educação Municipal de Hortolândia, que está sendo elaborado de forma coletiva, democrática e participativa, com foco no diálogo e troca de experiências num trabalho participativo desenvolvido pelas escolas e profissionais da educação municipal. Este evento também é realizado pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas, antes de darmos início, vamos então a algumas informações importantes. Este evento estará disponível a partir de quinta-feira aqui no canal com a descrição em Libras. Logo mais, próximo ao final do evento, será disponibilizado no chat um link para a lista de presença. Então, todos estejam atentos. O link será fixado no alto da barra de rolagem do chat. E, como a sessão de formativa hoje é para a abordagem do ensino fundamental, os profissionais dessa modalidade devem estar atentos para registrarem a presença. Lembramos também que os certificados, eles só serão emitidos ao final do processo de construção do currículo. Em nome do secretário de Educação, Fernando Moraes, nós agradecemos a todos os profissionais da educação e demais presentes que vieram refletir hoje conosco. Estará conosco para dar as boas-vindas nessa sessão formativa e contextualizar as atividades dessa noite com a rede municipal, o professor César Caligari, a professora Eliane Aguiar e também a professora Maria Inês Diniz. Desde já recebo o nosso carinho e os nossos cumprimentos, professora. Então, professor César Caligari, a palavra é sua para dar continuidade nessa noite, nessa atividade, e aqui a gente já deseja uma excelente atividade a todos. Professor César, seu áudio. Obrigado, Baibe. Boa noite, colegas de Hortolândia. É um grande prazer estar de volta com vocês. Essa é a segunda sessão formativa, especialmente destinada aos profissionais da educação do ensino fundamental. Eu quero cumprimentar o secretário Fernando Moraes, a secretária adjunta Roberta. Também quero cumprimentar a Fátima, né, o professor Donizete, e com ele toda a equipe pedagógica, técnico-pedagógica da secretaria, que tem interagido de uma maneira muito produtiva conosco, nos dando os caminhos, as orientações, as reflexões, as críticas, dentro desse processo muito importante, muito único até, de construção curricular de uma maneira participativa, autoral, né, que vai discutindo as grandes dimensões da educação brasileira, sem perder o foco e a identidade do próprio município, levando em consideração toda a produção que vem sendo realizada nos últimos anos, a prática dos profissionais de educação, e, enfim, é um trabalho realmente de muitas mãos, de muitas mentes e de muitos corações. Nesse instante, nós temos muita consciência de que há um esforço muito grande na rede, e as inquietações relacionadas ao retorno das atividades presenciais, e tudo isso vai, de alguma maneira, implementando, enriquecendo todas as discussões de elaboração de uma proposta curricular para a cidade de Hortolândia. Nesta noite, eu tenho aqui a grata satisfação de cumprimentar a professora Eliane Aguiar, né, que vai conduzir uma parte grande do diálogo, né, da rede com a nossa querida professora Maria Inês Diniz. Muito obrigado, Maria Inês, pela sua presença, pela contribuição que você se propõe a dar para todos nós.
A professora Marinês Diniz, depois a Eliane pode até complementar, é doutora pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, onde foi docente e coordenou o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática. Ela é assessora e parceira de diversas redes de ensinos e escolas, para as quais realiza consultorias que envolvem análise e elaboração de propostas curriculares, desenvolvimento de material didático, implantação de projetos pedagógicos e formação de professores e de equipes gestoras. É diretora do Matema, Grupo de Formação e Pesquisa. A professora Marinês também é autora de diversas publicações, como livros didáticos e obras destinadas à formação de professores, em especial professores de matemática. Então, eu desejo para vocês uma boa noite de trabalho. Esta é uma atividade de natureza formativa, formal, inclusive, e eu passo imediatamente a palavra para a professora Eliane Aguiar, que já é conhecida de muitos de vocês, tem interagido fortemente com as equipes aí de Hortolândia, e a Eliane, então, vai abrir um pouco o tema, para logo em seguida passar para a professora Marinês. Eliane. Obrigada, César. Vocês estão me ouvindo? Ativei o som aqui. Então, boa noite para todos e todas. Hoje a gente começa uma nova sessão formativa, né, com o tema desenvolvimento humano, e a gente hoje tem, assim, o prazer de ouvir a professora Marinês Diniz, que é uma pessoa, assim, para além de tudo que o César já disse, né, em relação à própria formação, é uma pessoa muito sabida em termos de formação, em termos de currículo, sobre o tema que a gente vai tratar hoje, e além de tudo, uma pessoa muito especial, assim, tenho um prazer muito grande de estar nessa mesa com ela hoje, mediando, né, as perguntas e ouvindo tudo que a Inês tem a nos dizer e nos ensinar na noite de hoje. Então, eu espero que todos estejam aí prontos para o início dessa fala, e vamos fazer como fizemos no mês anterior, né? Vamos conversando, vocês vão fazendo as suas perguntas, e aí a gente vai dando as paradas, fazendo as respostas, enfim, acho que foi bem bacana o jeito como a gente desenvolveu a última sessão, né? E tenham todos uma ótima noite de aprendizagem, né? É com você, Inês. Obrigada, Eli. Obrigada, professor César. Obrigada pelo convite. Vocês são todos muito generosos comigo, um pouco exagerados até, digamos. Mas eu fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir de alguma forma com os professores dessa região, né? Pelo visto, são mais do que uma prefeitura envolvida nesse nosso querido estado. Eu preparei uma breve apresentação, eu vou pedir para a Aline me ajudar nesse sentido, então eu vou ficar pedindo para ela próxima tela. Enquanto isso, vocês tragam suas sugestões, considerações, dúvidas, perguntas no chat, que a Eliane vai ajudar a gente a agrupar isso para que a gente possa conversar daqui uma meia hora, mais ou menos, de conversa. Tá bem assim? Combinado? Aline, você pode projetar, por favor? Então, vamos lá. O título é um título muito ousado, né? Falar de formação e desenvolvimento humano e da construção de possibilidades. Esse foi o desafio que me deram e eu vou tentar arranhar esse tema de alguma forma. Para começar, Aline, por favor, acho que já falaram quem eu sou, né? Só não disseram que eu sou uma professora que está há muito tempo preocupada em por que os estudantes e os jovens, crianças, não gostam de aprender matemática ou encontram muita dificuldade aí. Comecei por aí, mas hoje eu já avancei para além da matemática, e acho que é por isso que eu estou convidada aqui hoje. E como vocês estão no movimento de mudança curricular, eu também tenho uma relativa experiência em diversas
proposições curriculares ao longo do tempo. Então, eu preparei a fala, Aline, por favor, em duas partes. Primeiro, arranhar, né, como eu disse, sobre o tema formação e desenvolvimento humano no âmbito da educação escolar. Eu não consigo abrir esse tema para além do que eu conheço. E o Construindo Possibilidades também vai ser no sentido da escola, né, do que se pode pensar ou fazer nesse ano. E, finalmente, a gente conversa sobre as contribuições de vocês e suas considerações. Então, vamos começar com essa expressão, formação e desenvolvimento humano. Do que a gente está falando quando diz isso? Aline, por favor. Eu vou dar um passo para trás, um passo grande. Eu vou para a virada do século. Não sei se vocês estavam na escola ou não, mas na virada do século a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, que foram lançados e validados em 1999. Lá a gente encontra a seguinte consideração sobre a formação do estudante. A formação do estudante deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Se a gente olhar para essa simples frase, ela tem por trás uma pessoa que a escola se propõe formar e desenvolver. Há um humano aí. Esse humano é um humano que tentava responder a um momento da nossa história em que se falava muito de revolução do conhecimento pelo avanço muito rápido da tecnologia, que exigia muitas mudanças, adaptações, e com forte tendência para a preparação, para um mundo do trabalho instável, dinâmico, que se recriava a qualquer momento. Então, a formação e desenvolvimento do estudante no contexto dos parâmetros, por volta do ano 2000, dizia que é óbvio que tinha que aprender os conhecimentos básicos, culturalmente validados, mas, ao mesmo tempo, havia essa preparação para utilizar ou para se inserir no mundo tecnológico e em mudança muito, muito rápida. Se a gente der um pulo ainda na virada do século, desculpa, eu não vou pular ainda, eles se baseavam no que a gente chamava de eixos estruturais da educação para a sociedade contemporânea, que todos vocês devem ter ouvido, que é a escola ou a educação para o século XXI, deveria contemplar o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e o aprender a ser. E quando se referia ao aprender a ser, volta a palavra desenvolvimento da pessoa. A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa. Preparação de indivíduos autônomos e críticos, para formular seus próprios juízos de valores e decidir por si mesmos frente a dificuldades e circunstâncias, frente a diferentes circunstâncias da vida. Aqui também a gente nos permite a seguinte leitura. Esse aprender a ser está muito ligado à autonomia, no sentido da capacidade de criar seus projetos, se responsabilizar por eles, e criticidade, ou seja, se posicionar com argumentos fundamentados e assim por diante. Mas ainda há um caráter individualista. Há uma preocupação na formação de uma pessoa adaptável a um mundo em constante transformação. Isso está nas linhas, nas entrelinhas. E que se a gente olhar para as competências e habilidades e as competências socioemocionais que também nascem nesse período, há uma ênfase na formação da pessoa em aspectos muito da pessoa em si mesma, como autoconhecimento, autogestão, resiliência, determinação, persistência, ou seja, o discurso da formação e do desenvolvimento total da pessoa está muito no sentido
como eu disse agora há pouco, de formar alguém capaz de viver num mundo instável, num mundo em constante transformação. Agora sim, agora, Aline, por favor, dando um pulo para 2018 e, consequente, para 2021, a gente tem uma mudança curricular, que também esconde um outro homem, ou uma melhoria da posição do homem que se queria desenvolver na virada do século. O discurso da base vem nesse seguinte sentido: no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para, e aí volta de novo, aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e procurar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Aqui há uma mudança de discurso. Para além do eu, aparece o outro, aparece o eu no mundo, nesse mundo histórico e cultural, mas que contém muitas diferenças e diversidades. A pessoa, o desenvolvimento humano deu uma pequena girada, uma pequena modificação. Por quê? Porque aquele homem adaptado ao trabalho, às grandes transformações, gerou uma cultura do individualismo e do imediatismo, que agora se tenta reverter. Ainda na base, por favor, no próximo tela, aparece a definição, o conceito de educação integral. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Isso seria uma caricatura da educação infantil que se concentrava no cuidar, e na escola da educação, do ensino fundamental em diante, que valorizava excessivamente a dimensão intelectual. Reforça ainda na última sentença, que, além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Há uma mudança de olhar do dentro para fora. A escola passa a olhar o lado de fora e traz para dentro dela o diverso, o diferente, as contradições do mundo atual. Próxima tela, Aline, por favor. Então, a BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores, que, como já mencionado, orientam a Lei de Diretrizes e Bases e as diretrizes curriculares nacionais. Dessa maneira, reconhece que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Percebem a mudança de concepção de homem que a gente quer dizer e como a escola assume para si toda esse mosaico que é o ser humano. Ele não é mais só intelecto, ele tem corpo, ele é afetivo, ele tem um conjunto de emoções, ele se relaciona, ele está regido por uma moral e constrói um sistema de comunicação que precisa ser cuidado e desenvolvido.
Agora, a base precisou fazer uma escolha. Tá bom, a gente quer tudo isso como desenvolvimento humano global. Nessa perspectiva, ela faz uma escolha com a qual a gente pode concordar ou não, querer ou não, criar ou não, mas é a escolha que as diretrizes curriculares nacionais, que é a base, apresentam para a gente hoje, na forma de 10 competências gerais da base. Vamos olhar rapidamente para essas 10 competências gerais. Por favor, Aline, a próxima tela. Então, a síntese da síntese. Se a gente olhar para as 10 competências, elas avançam em campos diferentes da formação da pessoa. Competência 1 é muito voltada para a importância do conhecer, de se apropriar do conhecimento da nossa cultura. A 2 foca no conhecimento científico, crítico, criativo. A 3 amplia para o repertório cultural, para o mundo das artes, para o mundo das manifestações criativas. A 4, para o mundo simbólico, para o mundo da comunicação. A 5, cultura digital, o mundo da tecnologia. A 6, EPA, trabalho e projeto de vida. Trabalho vem com a mesma força ou com a mesma ênfase que foi dada nos parâmetros, mas agora associado à capacidade do indivíduo de projetar a sua própria vida e se responsabilizar ou construir os primeiros passos para esse projeto. A competência 7, então, é voltada quase que exclusivamente para a capacidade de argumentar, de se posicionar, de construir discursos e de compreender discursos com começo, meio e fim. As 3 últimas enveredam para outros campos na sua essência. A 8ª para o eu, autoconhecimento e autocuidado. A 9 para o outro, empatia e cooperação. E a 10ª para o mundo, responsabilidade e cidadania. As 10 competências, por mais simples que sejam, apesar de não serem realmente simples, elas tentam abarcar esse desenvolvimento humano global, ampliado, e assume como lei que todas as escolas deste país, para todos os estudantes deste país, vão trabalhar no sentido do desenvolvimento dos jovens e das crianças na direção dessas competências. Esse é o estado da arte em termos da escola hoje, do que a gente quer como desenvolvimento humano integral. E, para isso, essas 10 competências têm que estar no nosso radar, qualquer que seja a estrutura curricular que a gente utilize. Muito bem. Se o desenvolvimento integral na escola está pautado, delimitado, estruturado, em torno do desenvolvimento amplo e global, descrito por essas 10 competências, que se desdobram em habilidades que, se desenvolvidas, aproximam a criança e o jovem da competência, a gente precisa fazer uma paradinha rápida para perceber o que é desenvolver competências, já que essa é a atribuição da escola. Aline, por favor. Então, um passo adiante, rapidamente, como se desenvolvem competências, já que essa é a principal tarefa. Estamos construindo, a ideia é começar a construir possibilidades, e a segunda parte do tema dessa conversa. Quando a gente vai para a neurociência, para a psicologia cognitiva, a gente não encontra o termo habilidades e competências. A gente encontra os termos esquema e capacidade, que a educação traduziu por habilidades e competências. Mas os esquemas da cognição são menores ainda do que uma habilidade. Os esquemas são estruturas neuronais que constituem uma totalidade que sustenta uma ação e uma operação única. É um saber fazer. Repetitivo. Que eu sempre consigo acionar. Então, por exemplo, vocês como adultos certamente sabem beber água. Vocês têm uma estrutura cognitiva que preciso beber água, vou lá, abro a torneira, pego o copo.
levo até a boca e bebo. Um bebê não tem esse esquema. Se eu der um copo com água para ele, provavelmente vai sair uma bagunça. Esse esquema é construído, mas chega um momento em que ele se estabiliza, ele se sustenta. Depende de que fase eu estou na escola, eu também sei subtrair 2 números. 10 menos 8, 2, pronto. Ninguém precisa parar, pensar muito nisso. Um atleta do futebol sustenta um esquema, ou constrói um esquema em que ele sabe se desmarcar. Eu não tenho esse esquema, não sei de vocês. Quão bom jogador de futebol vocês são. Mas, certamente, tanto subtrair 2 números como desmarcar-se em um jogo foi uma construção feita por um cérebro, diferente do outro. Quando a gente, ao longo da escola, tem os esquemas, a gente precisa diferenciá-los do que é uma competência. Por favor, a próxima tela. Próxima tela, Aline, por favor. Competência é uma coisa um pouco maior. Também acontece aqui, também é constituído de sinapses, mas é alguma coisa que só aparece quando a pessoa está frente a uma situação complexa, uma situação não vivida antes. Então, frente a um desafio, uma situação nova, a algo ainda não estabilizado cognitivamente, a pessoa recorre a diferentes esquemas, por exemplo, esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação, fazendo inferências, transposições, conexões, generalizações, tomada de decisão, para mobilizar todos esses esquemas em busca da resolução de uma situação nova. Exemplos. Matemática. Se eu der para vocês um problema que vocês não resolveram antes, que vocês desconhecem, ou se eu der para um menino de 7 anos um problema que ele ainda não resolveu antes, ele vai precisar mobilizar conhecimento. E pode fracassar se esses esquemas necessários não estiverem ainda disponíveis. No caso do jogador de futebol, os pesquisadores dizem que ele pode ser um excelente jogador, mas, no entanto, efetivar todo um contra-ataque, tomar uma decisão de para quem passa, correr atrás, pegar a bola lá na frente e efetivar uma boa jogada, exige uma competência, porque ele envolve vários conhecimentos mobilizados em função daquela situação inédita que ele vivencia naquele momento. Vale a mesma coisa para produzir um texto. Acredito que para qualquer um de vocês, se pedirem, manda um e-mail para mim, pedindo um livro emprestado, nenhuma dificuldade. Pede isso para uma criança de 7 anos, opa. Talvez até não, né? Para as crianças atuais, talvez isso seja uma facilidade. Mas se pedir para mim produzir um mapa náutico ou o mapa de um navio, um mapa técnico, um relatório técnico sobre bioquímica, eu não tenho recursos, apesar de não me considerar incapaz. Eu precisaria de um grande esforço, de uma grande mobilização cognitiva para dar conta de alguma coisa tão inédita. Para mim, pode ser que para um engenheiro naval, tudo isso que eu falei seja absolutamente a rotina diária dele. Então, distinguindo o que é estabilizado, que também se constrói ao longo da vida, daquilo que precisa ser mobilizado frente a situações complexas, eu tenho para vocês a próxima tela, que é a mais importante dessa nossa conversa. Por favor, Aline. Dá mais um clique, por favor, Aline, para aparecer o título. Como é que se desenvolvem habilidades ou competências? Desenvolvimento de competências pressupõe recursos mobilizados, mas não basta ter os recursos. E o que são recursos? Recursos são informações, esquemas já pré-existentes e até mesmo algumas competências já estabilizadas. Então, se eu não tenho informações sobre aquela situação que eu tenho que enfrentar,
eu não tenho como me mobilizar no seu enfrentamento. Se eu não tenho esquemas estabilizados, também não os enfrento. Por exemplo, na questão da resolução de problemas de matemática, se eu não tenho a leitura das palavras, pelo menos, né, certamente o problema se torna um obstáculo enorme. Mas suponhamos que alguém leia o problema para mim e explique o problema para mim. Se eu não conheço, se eu não consigo identificar as relações entre as informações que estão naquele texto, perceber se é para juntar, se é para distribuir, se é para subtrair, eu posso fazer a subtração, eu posso saber adicionar, multiplicar, dividir, e eu fracasso frente ao problema. Isso é muito frequente na escola, quando os alunos perguntam, é de mais, é de menos, é de vezes, é de dividir? Aí a gente fala, é de vezes. Pô, ele pega lá os dois números e multiplica. Ele resolveu o problema? Não, ele não resolveu o problema. Ele só tinha uma capacidade instalada, a de fazer a multiplicação, a de resolver aquele problema, não. Agora, se ele resolver uma série de problemas de multiplicação e a gente der mais um, aí talvez ele já tenha estabilizado a habilidade de resolver problemas de multiplicação. Então, ter as informações é essencial. Significa conteúdo de matemática, de português, de história e geografia são importantes, sim, mas eles não são suficientes. Agora, essa é a frase mais importante. Competências se desenvolvem lentamente, de forma progressiva, no enfrentamento de situações complexas. São aprendidas em ação, exigem um aprendizado ativo, não ativo de movimento, mas ativo aqui, cognitivamente. Então, esperar que em um bimestre os alunos leiam, todos, impossível. A capacidade leitora é uma construção de anos, mas ela se desenvolve lentamente. Ela vai progressiva, ela vai melhorando, vai se ampliando, avançando. Mas os passos são dados se as situações que a gente entrega às crianças ou aos jovens são complexas. Não é difícil. É complexa no sentido de exigir que esse cérebro se faça perguntas, estabeleça relações, conexões entre o que ele sabe e o que está sendo demandado naquele momento. Então, essa é uma dica super importante, porque ela vai exigir que, se a gente quer desenvolver esse ser humano integral na direção daquelas 10 competências, para desenvolver competências, nós vamos ter que dar recursos aos meninos e às meninas e, ao mesmo tempo, propor situações relativamente complexas que os desafiem a estabelecer, a mobilizar esquemas e informações. A próxima tela, por favor. Então, nessa construção de possibilidades, avança para mim, por favor, Aline. A estrutura curricular vem com a seguinte proposta para o desenvolvimento integral dos estudantes. Esse desenho é para tentar esclarecer essa ideia. Primeiro, o estudante tem que estar no centro. A centralidade do currículo é ele. Não são as aulas, não são as grades curriculares, não são os componentes, não são as áreas, nada disso. É ele. A escola assume para si o dever, né, de assegurar a formação e o desenvolvimento integral das crianças que entram na educação infantil até o 3º ano do ensino médio. Para isso, vamos assumir as 10 competências gerais da base
e mais as competências e habilidades para cada componente ou área. Se a gente pensar, então, na formação geral básica, ela se estrutura em áreas. Por quê? Porque moda? Não. É para diminuir a fragmentação, para abarcar esse aluno de modo mais integral. Então, ele não vai ver história e geografia. Ele vai ver as humanidades próximas. Ele não vai ver língua portuguesa, língua estrangeira, arte, educação física. Ele vai ser mergulhado no mundo das linguagens. É óbvio que ele vai precisar das informações específicas de cada área. Ele precisa conhecer como é que cada componente da área pensa e o que tem a trazer para ele. Mas ele precisa enxergar ligações. A escola precisa intencionalmente cuidar desse envolvimento, e esse envolvimento se faz quando a gente tem no centro os jovens e as competências. E para dar forma a tudo isso, para dar a liga a tudo isso, há uma proposta de forma, depois que a gente escolhe o conteúdo. O conteúdo são as habilidades, os objetos de conhecimento, mas é preciso uma forma que faça essa colagem. E aí entram as metodologias ativas. As metodologias ativas nada mais são do que formas de ensinar que colocam o estudante no centro, em ação. Tudo a ver com a tela anterior. E essa ação não é ação motora, não é sair correndo por aí, sobe e desce, corta, cola, cada 5 minutos uma atividade diferente. É ação reflexiva, é ação do pensamento. Para desenvolver as competências, eu preciso mobilizar conhecimentos e esquemas e competências já estabilizadas. A outra ferramenta que não pode ser descuidada é a avaliação. Quando a gente fala de avaliação formativa e processual, é aquela que cuida desse jovem que está aqui, dessa criança que está aqui no centro. Ela não é uma avaliação seletiva, não é punitiva, ela pode até gerar nota, mas ela tem que abraçar esse estudante, ela tem que acompanhar esse estudante, ela tem que formar o estudante. Em que sentido formar o estudante, já que a gente está falando de desenvolvimento e formação do homem? Trazendo para esse momento de avaliação, tornando o momento de avaliação um momento de aprendizagem. De que forma? Dando devolutivas a eles, verbais ou por escrito, chamando o grupo para discutir por que o trabalho deles não foi bom, não foi o que era esperado, pensando em diferentes instrumentos de avaliação, trazendo a autoavaliação, no sentido de o aluno se posicionar frente ao que ele mesmo sabe ou como ele mesmo se vê, validando produções dos estudantes. Então, ele escrevia dessa forma, agora escreve desta outra. Ele resolvia problemas de determinado tipo, agora ele resolve problemas desse. Então, não é para eu dar 0 lá e 10 agora, mas para apreciar, colher evidências desse avanço. E, na medida em que for necessária a nota, pensar na melhor forma de diminuir ou de reduzir a discrepância entre o que o aluno realmente sabe e aprendeu com o ensino que a gente promoveu e uma eventual nota final. Muito bem, falei um monte, disse um monte de coisa, mas recuperando pelo menos a lógica do que eu queria dizer. Eu queria dizer que há um cenário de desenvolvimento humano integral na escola e que ela fez escolhas e faz escolhas nesse sentido. E que as competências e habilidades são a forma encontrada
para esse desenvolvimento integral. E para que essas competências e habilidades aconteçam, é preciso cuidar da estrutura curricular que organiza a escola, incluindo metodologias e avaliação. É isso por enquanto. Muito bem, Inês. Eu acho que a gente já teve assim um bom cenário, considerando que, então, acho que uma síntese disso é, de fato, trazer essa história de que o estudante tem que ser o centro da aprendizagem. Essa lógica que você traz, ela é extremamente importante, porque, na verdade, ele sempre teve que ser o centro da aprendizagem. A escola deveria ter isso muito claramente o tempo todo em todas as salas de aula, mas, às vezes, a gente perde um pouco essa ideia, né? Presos a um conteúdo, né? A coisas, a um planejamento muito rígido ali, a gente acaba esquecendo um pouco de que tudo que a gente faz, todas as escolhas que a gente faz, são escolhas voltadas para o desenvolvimento desse estudante, né? A lógica tem que ser sempre organizada a partir disso. E acredito que você trouxe como habilidades e competências, deu uma boa noção para nós que estamos ouvindo do por que elas estão ali na base e estão no currículo, né? No currículo que a gente está construindo colaborativamente para a Hortolândia. Porque, na verdade, quando a gente pensa nesse estudante no centro, esse estudante que precisa ser olhado de uma forma integral, e esse estudante que precisa ter todas aquelas competências que você colocou ali como competências gerais, precisa ser um estudante que, na verdade, está no centro da aprendizagem desenvolvendo um conjunto de habilidades para cada componente, para cada área, para aí sim ele conseguir desenvolver ali as competências que são extremamente complexas perto das habilidades, considerando ali os conjuntos de competências que a gente tem para cada área de conhecimento, para cada componente em alguns casos, e ali, ao desenvolvermos essas competências todas, a gente consegue, ao longo de toda uma vida escolar, desenvolver aquelas competências que são gerais, né? Por isso que na sua fala fica tão marcada essa ideia de que, na verdade, competência não é uma coisa que a gente ensina fazendo uma conta ou lendo um texto, né? Porque a competência não é algo ensinável, né? É alguma coisa que você vai, ao longo de todo o trabalho que a gente faz com os estudantes, desenvolvendo. Então, acho que isso ficou muito claro, e agora eu vou passar para algumas perguntas que já foram feitas, para a gente poder começar uma conversa realmente sobre tudo isso que foi dito agora nessa primeira parte da live, né? Então, aqui eu tenho algumas perguntas, né, que eu vou te fazer. Acho que, como elas são diferentes e trazem, né, algumas referências diferentes, acho que eu vou fazer o grupinho das perguntas, aí você traz algumas reflexões, depois eu faço o outro grupo. Então, a primeira é o seguinte, né, foi colocada da seguinte forma: segundo Arroyo, na organização da escola em ciclos, todo o trabalho educacional é norteado pelas idades da vida e da formação humana, desde o planejamento, a organização das atividades, os conhecimentos, até a intervenção do educador no processo de ensino-aprendizagem. Baseado nessa concepção, qual a importância da compreensão do trabalho pedagógico em ciclos de aprendizagem e o que podemos compreender como ciclos de aprendizagem? Aí depois, na outra pergunta, vem, né, que esse mesmo autor ressalta que se faz necessário repensar a concepção e a prática da educação básica que estão presentes em nossa tradição e na estrutura seriada que as materializa. Qual seria, então, considerando esse pensamento, a ruptura necessária na ação docente para romper com o tradicionalismo cultural de percepção cartesiana de aprendizagem humana? Peraí que tem um pouquinho mais. Os ciclos são caminhos alternativos caracterizados pela possibilidade de subverter a ordem do que se encontra estruturado nas instituições escolares. Trabalhar em um determinado tempo-ciclo da formação humana passa a ser um eixo identitário dos profissionais da educação básica e de seu trabalho coletivo individual.
Como reverter a ideia da escola em conceber a aprendizagem apenas como uma simples transferência de conhecimento? E, por fim, como entender a concepção da educação básica como direito ao desenvolvimento humano, à realização humana? Então, acho que esse conjunto de questões tem a ver com essa ideia de seriação, de ciclo, e de como, de um jeito ou de outro, a gente vai intensificar o desenvolvimento, né, humano ou não. Então, um pouco fazendo esse contraponto entre a seriação e o ciclo. Muito bem. Então, vamos lá. A proposição dos ciclos, que também é do século passado, hoje eu estou com o século passado presente, tem, de fato, essa concepção de que um tempo mais alargado geraria maior respeito, correspondia a ter maior respeito pelas idades da vida, no sentido cognitivo, sem essa ruptura, 7 anos, 8 anos, 9 anos, assim por diante. Os ciclos não resolveram a questão da aprendizagem. A gente tem hoje resultados lá no ensino médio muito ruins. Tem agora e teve nesse percurso. O currículo é sempre uma escolha, né? Então, se os ciclos, apesar de toda a fundamentação pedagógica, respeitosa e assim por diante, não responderam em termos de aprendizagem dos jovens, o que há agora é um movimento no seguinte sentido. A base diz o que é essencial que o aluno aprenda naquela série. Aparentemente, há um pender da vara no sentido oposto. E nós só vamos saber se esse pender da vara resulta em resultados de aprendizagem efetivos ou não daqui a algum tempo. Agora, a escola não sabe fazer diferente. E a gente tem que respeitar um pouco essa instituição, essa senhora, essa velha senhora, porque ela é um reflexo da sociedade na qual ela está imersa. Certamente, outros países já fizeram outras escolhas. Por exemplo, manter o professor polivalente até a 7ª série. E aí, então, entrar com o professor especialista. Portugal trabalha dessa forma. Os resultados podem ser melhores ou piores, né? Mas é outra cultura, é outro país, outros professores, outras crianças, né? O Brasil ainda é jovem em termos de educação e vem cometendo erros e acertos. E quando a gente olha para um teórico externo, né, que fez funcionar ou que obteve bons resultados em outro país, isso não necessariamente significa pega esse modelo, coloca no Brasil e isso tudo vai acontecer às mil maravilhas. Todas as tentativas nesse sentido não foram exitosas. E eu não sei se a seriação obrigatória de aprendizagens essenciais a cada ano escolar também será exitosa ou não. O que eu acredito firmemente é que na hora que a escola recupera a sua função primária, que é da formação da pessoa, ela recupera a sua identidade como instituição e pode entregar bons frutos à sociedade, ao país. Enquanto ela ficar dividida entre é isso ou aquilo, é assim ou é assado, e descuidar dessa criança e desse jovem que tem que estar ali como meta de ser humano a ser formado, os modelos vão ficar nesse vai e vem, a moda do momento, porque o país X, o país Y fez assado, faz assim. Acho que o Calegari, como sociólogo, deve estar
me entendendo perfeitamente. Quando eu comecei, olha, deixa eu contar o caso, eu estive em Barcelona na virada do século, quando a gente começou a falar de parâmetros, e na Secretaria de Educação lá, e as pessoas me disseram, aqui é muito difícil estabelecer um currículo, porque cada professor fecha a sua porta, e lá ele é um ditador, ele faz o que ele bem entende, papapá. Como é no Brasil? Bom, eu não quis dizer que cada professor era um ditador, eu disse que era semelhante, né, que os professores, principalmente especialistas, fecham a porta e fazem o que bem entendem. Então, a gente está lutando aqui com os nossos 2.000 professores e não conseguimos. Quantos professores? 2.000 professores em Barcelona. Peraí, vamos pensar nos números Brasil. Né? Então, mover a escola deste mundão chamado Brasil, com essas culturas, com suas especificidades, com sua história de formação de professores, não é assim num estado. A base é uma tentativa de alguma homogeneização, de alguma estruturação que considere que todas as crianças desse país têm o direito de aprender algumas coisas. César, eu te cortei, desculpa. Não cortou, não. Já que você me provocou um pouquinho... Eu adoro. Os colegas aqui de Hortolândia sabem que eu tive uma participação muito grande na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. E, como qualquer questão de natureza curricular, né, sempre é uma área de muita disputa, de muita divergência, e o nosso trabalho ali foi construir um conjunto de convergências relacionadas a escolhas. Você citou muito bem, né, toda vez que nós tratamos da questão escolar e da questão curricular, ela implica em fazer escolhas fundamentadas, escolhas que tenham nada a ver apenas com opinião, mas com argumentação, com escolhas metodológicas, com concepções educacionais, enfim. Mas uma das convergências que nós conseguimos atingir no que diz respeito à elaboração da base e a leitura atenta do documento da base, nós vamos verificar em inúmeras passagens a mesma afirmação. A base não é currículo, a base não é currículo único, a base não é currículo mínimo, a base é uma inspiração, né, posicionada sobre direitos de aprendizagem, e nós tivemos um debate muito grande a respeito da concepção de direitos em relação à questão de competências e tal, ao ponto que, no final, né, até no documento introdutório da base, está lá dito, né, que quando se fala de competência, nós estamos falando de direitos de aprendizagem. Mas um ponto importante, Inês, que você tratou, é que, apesar do fato da base, e qualquer leitor do documento da base está verificando, mesmo, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, ao tratar da área de linguagens, você pensa uma progressão, né? No caso de linguagem especificamente, ela não está anualizada, mas o tempo inteiro nós insistimos, isso está lá, né, que apesar do fato de você ter ano 1, 2, 3, 4 e competências, habilidades, direitos, objetos de conhecimento ali estabelecidos, aquilo sempre foi uma inspiração, né? Deve ser uma inspiração e nunca uma camisa de força, nunca. E a experiência que está se tratando agora em Hortolândia, e especialmente nesse momento em que as escolas estão praticamente há 1 ano e meio paradas, né, do ponto de vista presencial, em que pese todo o esforço dos professores e outros profissionais de educação de manterem contato com seus alunos de forma remota e tudo mais, mas eu acho que nós estamos, eu estou agora me referindo a essas questões que a Eliane apresentou, diante de um desafio muito importante, quer dizer, como é que nós vamos criar coletivamente uma proposta curricular que tenha a ver com aquilo que você disse de progressão lenta, e que rompa a ideia, né, dos ciclos com os quais nós estamos vivendo, ou ciclo anualizado, serial, né,
ou mesmo ciclos um pouco mais amplos, né, que, por exemplo, o ciclo de alfabetização, eu pessoalmente tendo a pensar que, no que diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental, nós devemos pensá-lo como um ciclo de alfabetização ampliado, né? Mesmo que nós tivéssemos e tínhamos objetivos de garantir a alfabetização nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, isso já não é mais possível, né? Com 1 ano e meio de paralisação de atividades presenciais, isso não é mais possível pensar como estava proposto, inclusive na base, né? Os 2 anos iniciais têm que ser voltados para a alfabetização das crianças. Nós temos que pensar num ciclo ampliado, né? Então, eu estou trazendo todo esse conjunto de circunstâncias para dizer que, embora nós tenhamos, você falou, né, e colocou, olha, você tem propostas que eram mais amplas, né, e mais flexíveis, e tem uma proposta de base que pode dar a impressão, né, de uma coisa um pouco mais fechada, anualizada, né, com direitos de aprendizagem, competências, habilidades especificadas ano por ano num processo provável de progressão. Eu acho que o grande desafio que nós temos aqui, só para repetir e fechando, né, é que nós devemos cuidar das inspirações e dos direitos estabelecidos até na Base Nacional Comum Curricular e produzir criativamente sobre isso, né? O que é um grande desafio, que é esse desafio que está sendo agora enfrentado pelos educadores, os profissionais de educação de Hortolândia. Então, só para fazer essa circunstância, né, que apoiada nas perguntas que a professora Eliane apresentou, e já que você me chamou para o debate. Ah, claro, super bem-vindo. Muito bem, eu acho que antes de apresentar as outras questões, eu queria só completar essa fala do César, dizendo que a base nos traz uma flexibilidade em relação a essa ampliação do ciclo muito interessante. Se a gente pensar, por exemplo, em linguagens, que a gente tem habilidades ali que perpassam o segmento inteiro, né? Uma etapa inteira de escolaridade, como do 1º ao 5º ano, ou do 6º ao 9º, ou do 1º ao 3º ano do ensino médio, a gente tem plenas condições ali de pensar essa ampliação, porque nós temos a aprendizagem acontecendo de uma maneira bastante sistêmica e cíclica, né? Nós estamos o tempo todo retomando e seguindo, o que permite essa flexibilidade maior ali no desenvolvimento dos estudantes, né? Então, você tem ali determinadas habilidades que vêm acompanhadas ali de objetivos de aprendizagem que são retomados o tempo todo. Você vai, na verdade, tornando esses objetivos essas habilidades mais complexas na medida em que você vai trazendo esses objetivos de aprendizagem de uma maneira diferente, de um ano para outro, mas eles estão ali, né, num crescente mesmo. Então, o que dá, mesmo em relação, por exemplo, à alfabetização, né, quando a gente pensa que a base deixa ali, né, uma orientação de que nós teríamos que fazer esse desenvolvimento do 1º ao final do 2º, né, do 1º e 2º anos. Mas a gente ainda tem várias habilidades que vão seguindo do 3º ao 5º, que ainda estão relacionadas à questão da alfabetização ou da acomodação dessa alfabetização, né? E agora, mais do que nunca, a gente vai ter que olhar com muito cuidado isso, porque, de fato, a gente tem um cenário de crianças que estiveram na escola em 1º, 2º e 3º anos sem terem se alfabetizado, né? Então, a gente vai ter que olhar com muito cuidado para que essas crianças possam, de fato, desenvolver as habilidades que são básicas ali no processo de alfabetização. Então, por mais que a gente desenhe um currículo, né, trazendo as habilidades da base, o arranjo que a gente vai fazer com essas habilidades é um arranjo que tem que ser muito cuidadoso, para a gente não simplesmente... E aí eu já vou entrar em algumas perguntas que foram feitas aqui pelo chat, como, né, você deixa de trabalhar um conteúdo e passa a trabalhar a habilidade como se fosse um conteúdo estanque, né? Então, trabalhei essa, tiquei, trabalhei essa, e não é assim, né? Você vai ter que fazer
né, como professor, como educador, né, uma retomada constante para a gente conseguir desenvolver. Não adianta pegar a criança que está hoje no 5º ano e achar que ela vai dar conta das habilidades do 5º se ela não teve 3º e 4º anos, né, porque não teve o tempo da escola realmente, né. Bom, então agora vou voltar aqui para as perguntas para a gente continuar a discussão. Ainda nessa ideia, né, do desenvolvimento, a gente tem uma pergunta que vai retomar o Vygotsky, né, falando aqui que esse autor afirma que a escola, né, tem um papel como instituição social de viabilizar a socialização das informações e de instrumentos culturais, levando em conta as peculiaridades do desenvolvimento biológico e cultural dos indivíduos em suas diversas fases do desenvolvimento humano. E aí a pergunta é, como construir uma educação focada nas dimensões, né, subjetiva, ética, afetiva, social e cultural, se a estrutura política educacional se constitui em termos cronológicos e burocráticos, que se preocupam mais com os resultados externos do que com o desenvolvimento subjetivo de cada indivíduo como centro da aprendizagem. Então, aqui, essa e as outras perguntas vão muito nessa direção de que o professor pode até mudar, mas se a instituição escolar como um todo não muda, e ainda precisa, né, de um acerto ali que está muito voltado para esse externo, para uma avaliação que é classificatória, enfim, como é que você faz esse arranjo e ainda consegue cuidar desse desenvolvimento, né? Vocês só querem resolver questões simples. Basicamente. Muito tranquilo, tudo muito tranquilo. Eu vou dar um passo para trás, ainda uma pergunta do primeiro bloco, que falava de como é que a gente reverte a ideia de transferência do conhecimento para a formação, para as habilidades. Habilidades e competências são e sempre foram construções da pessoa. Como eu disse, eu apontei para a minha cabeça 200 vezes aqui enquanto falava com vocês. Construção de esquemas, habilidades e competências são ligações neuronais que se constituem neste cérebro. A escola, você, professor, a instituição escola, o que pode fazer é criar as condições, as oportunidades para que este cérebro faça o que precisa fazer. Então, quando a gente organiza o currículo, seja por série, por ciclo, ou escolhe uma habilidade, agora eu vou trabalhar essa habilidade, apesar de saber que ela não se prende a um período de tempo, é sempre no sentido de como eu vou trabalhar com esse jovem, para que aquele cérebro, jovem, criança, para que aquele cérebro seja incentivado, estimulado, favorecido a estabelecer relações, conexões, sinapses, seja lá o nome que a gente der para isso. Então, o Vygotsky, como um precursor da educação e da psicologia cognitiva, já dizia, assim como Piaget já dizia, que tudo era uma construção da pessoa. Então, a construção de um currículo tem que considerar que nós vamos criar condições as melhores possíveis, as melhores oportunidades para que cada cabecinha possa caminhar, né, se desenvolver no sentido da aquisição de determinadas habilidades. Agora, no dia a dia, no tempo de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no planejamento, primeiro ano, segundo ano, primeiro mês, segundo mês, que infelizmente é linear, tempo e dias são processos lineares, o planejamento é o que é a ferramenta que ele tem que ter embaixo do braço. Eu escolho essas habilidades para trabalhar nesse período, avalio, quer dizer, vou criar todas as oportunidades para que os jovens se aproximem dela, avalio, registro, guardo e decido. Então eu vou continuar trabalhando, ou todos já deram conta disso num nível aceitável para esse momento, e vou dizendo a cada ano para o professor do ano seguinte, se a seriação for a decisão, olha, professor, eu estou entregando as crianças assim, elas dão conta destas coisas e destas não, apesar de terem sido esperadas para este ano. Então, por favor, em seu planejamento, considere
esses trechos de aprendizagem que não foram alcançados e avance. Eu acho que essa é a tarefa mais importante agora. A gente sabe que os meninos estão há 1 ano e meio sem escola. Eles não são só esses do período da alfabetização. Não. Os alunos do 6º, do 7º, do 8º, do ensino médio também ficaram 1 ano e meio fora da escola. Por mais que tenha sido feito esforços para ajustar a esse novo cenário, a gente sabe que muitos deles ficaram com a câmera escondida, que não tiveram acesso, e aqueles que tiveram acesso não puderam dirimir suas dúvidas. Então, nós temos um buraco, né? Uma lacuna de aprendizagem, e aí nós precisamos planejar. Nem sei se é um currículo inteiro, né? Porque eu espero que nós sejamos tão inteligentes e criativos que a gente resolva essa lacuna no período de 3, 4 anos, para depois pensar num currículo estável, normal, né? Que se perpetue por algum período. Mas agora nós estamos numa situação de emergência. E tem que ser uma emergência muito respeitosa. Não achar que tudo que a gente já fez já deu para fazer, agora toca o barco. Não tem toca o barco, não. Né? Esses meninos merecem muito da gente agora. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim, Inês, porque, na verdade, a gente volta para essa questão do desenvolvimento, né, quando a gente traz o Vygotsky ali como precursor, enfim, mas eu acho que o que fica bem importante nesse fazer do dia a dia é o que você está trazendo como planejamento, né? Mais do que nunca, a ideia de planejamento é uma ideia que precisa, de fato, ser levada em consideração, não como um documento que se entrega ali no começo de um bimestre, mas como um documento que está junto com o professor o tempo todo, né? E que a gente precisa mesmo olhar para ele como sendo um documento potente e completo, porque a gente começa ali fazendo a avaliação diagnóstica e ela nos dá uma ideia das escolhas que a gente vai fazer a partir dela, aí a gente trabalha com essas escolhas, reavalia, pensa nas intervenções, planeja de novo, ou seja, é um ciclo constante mesmo, né? A gente não para de fazer isso quando a gente está no dia a dia escolar, né? Mas agora, mais do que nunca, eu acho que isso é o ponto-chave para fazer funcionar uma retomada da escola que leve as crianças efetivamente à aprendizagem, né, ao desenvolvimento dessa aprendizagem. Sem planejamento, considerando todos esses elementos que a gente está falando aqui, a gente não consegue, de fato, nem trabalhar com nada, né, quer dizer, nem se a gente não estivesse trabalhando com as habilidades, a gente não conseguiria, de fato, fazer as crianças avançarem ali no seu processo, né, a gente vai ter que fazer isso constantemente. Bom, vamos lá para as próximas perguntas. Eu queria pegar um ganchinho. Tá bom. Porque você falou, enquanto a avaliação externa, que é seletiva, sim, classificatória, isso não tem nada a ver com a pandemia, ela já era antes. A avaliação externa sempre foi. O que significa que a avaliação externa estava descolada das aprendizagens que os meninos e meninas deram conta de alcançar. Uhum. Então, o que a escola faz? Então eu preparo para essa avaliação para ter um resultado positivo. Neste momento, eu tirei o menino do centro. Quando eu faço essa escolha, o menino foi para o brejo, literalmente. E o resultado não é positivo. Quer dizer, se a gente olha para o Enem, vou preparar para o Enem, eu vou preparar para a Prova Brasil, eu vou preparar para a ANA, de alfabetização, o resultado não é positivo, porque a gente prepara para um conjunto de testes. Isso não é a aprendizagem. No máximo, se a gente tiver muita sorte, a gente está fazendo um baita exercício de memória dos meninos. Que pós-prova pode desaparecer totalmente. Agora, se eu trabalho por habilidades e competências, se eu cuido, por exemplo, dele ser um bom leitor, quando ele se deparar com uma questão nova, e as questões de Prova Brasil, provas Enem, ANA, seja lá for, são, em geral, novas para aquele estudante.
pode até ser simples, mas ele não resolveu aquilo antes, ele não fez aquilo antes. Se ele não tem as habilidades, ele fracassa. Em matemática, isso é visível. Você dá um problema para o menino, nesse tipo de situação, ele vai lendo a primeira palavra desconhecida, ele para ali e abandona. Então, que tipo de leitor é esse que vai lendo, encontrou a palavra aproximadamente, não sei o que é, risco alternativa B, próxima palavra, encontra o próximo texto, encontra a palavra respectivamente, não sei o que é, risco qualquer coisa. Então, essa habilidade leitora que a gente aprende com o inglês, né? A gente lê texto em inglês assim, a gente vai, essa palavra não sei o que é, mas vamos continuar, quem sabe eu acho o sentido, né? Então, essa habilidade é a necessária para resolver testes de múltipla escolha. Saber escolher entre alternativas. Quer dizer, li, entendi, não sei esse conteúdo, não aprendi, e agora, o que eu faço? Né? Ver a razoabilidade de possibilidades de resposta, isso é uma habilidade. Eu não sei resolver esse tipo de equação, mas eu sei o que é equação. Então, eu vou lá e olho as respostas e experimento. Ah, poxa, aí eu mostro uma competência ou uma habilidade. Então, e a gente não trabalha isso, a gente trabalha para aquela questão que já caiu daquele jeito e fica batendo os meninos. Quando ele chegar na prova, não vai cair exatamente aquela questão, fracasso. Porque a gente está descolando formação para competências e habilidades da preparação para a preparação por uma determinada prova. Isso mesmo. E aí a gente tem resultados que não dizem muita coisa, né? Não dizem, não diziam e não dirão. E não vão ter, exatamente. Se a gente continuar essa toada, fica no mesmo lugar. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Aqui a gente vai entrar numa questão, depois eu vou voltar, que tem uma pergunta sobre ciclo que eu achei bem importante, mas eu vou continuar agora em relação a essa questão do desenvolvimento, de coisas que a gente pode fazer para ajudar os meninos. Depois eu me lembro de voltar na questão do ciclo, porque eu acho que ela é fundamental e vai fechar bem a sua fala hoje. A pergunta é o seguinte: segundo Hernandes, o ensino através de projetos de trabalho enfatiza o aspecto globalizador com atenção à resolução de problemas significativos. Situações problematizadoras são levantadas pelo educador, traduzindo novas orientações e propiciando descobertas de novos caminhos, norteando os alunos na compreensão dos significados, onde são possibilitados a fazer análises, né? Então, esses significados, por meio dos quais eles são possibilitados a fazer análise global da realidade, e com isso os educandos constituem os seus próprios procedimentos. Os projetos são organizações didáticas de possível ação pedagógica. Deste modo, como mobilizar conhecimentos pela interdisciplinaridade? Essa é uma. Na sua visão, a interdisciplinaridade seria uma ação fundamental na articulação da aprendizagem escolar como premissa de grande potencial pedagógico e desenvolvimento humano, e as metodologias ativas ficam visíveis, e aí eu vou emendar com as metodologias ativas, porque ela tem a ver com essa ideia ali dos projetos, né? Ficaram visíveis e conhecidas na pandemia. Qual seria a importância desse conceito na prática pedagógica? Seria necessária uma ruptura metodológica docente ou uma ruptura estrutural educacional para que essa perspectiva de ensino acontecesse? Bom, vamos começar do fim para o começo. As metodologias ativas não ficaram conhecidas por causa da pandemia. Talvez a gente tenha falado mais delas agora, mas desde o Dewey, 1920, 30, elas já estavam no discurso educacional. E, como eu disse, metodologias ativas começaram como trabalho de campo mesmo, né, no Dewey, ir para pegar um bloquinho e observar a natureza, fazer o experimento.
Mas com o que a gente sabe da psicologia cognitiva hoje, as metodologias ativas alcançam um outro nível. Como eu disse, é manter o aluno ativo cognitivamente. Mas não basta mantê-lo ativo cognitivamente se não há uma sistematização, um fechamento daquilo que ele experimentou, vivenciou, pesquisou, investigou, analisou, seja lá qual foi a proposta para colocá-lo em modo ativo. Então, é necessária uma mudança, de fato, da prática educativa. Achar que eu, professor, transmito, injeto conhecimento na cabeça de alguém, se não for permeado por uma metodologia, de uma forma que faça o menino pensar por si mesmo, a chance de bons resultados é pequena. Então, é preciso que o professor entenda como alguém aprende. Estudar isso. Saber como é que um cérebro humano funciona. Ah, ele funciona desse jeito, então aqui do lado de fora, eu vou intencionalmente organizar o ensino para agir sobre esse cérebro. Então, Vygotsky, mais de um monte de gente que veio depois dele. Aí aparecem os projetos. Os projetos é uma metodologia ativa, é parte, é um recurso, é uma forma. Só projetos também não resolve, não posso ficar o tempo todo com uma pergunta aberta, esperando que os meninos, por sua conta e risco, vão atrás do conhecimento, por mais que eu oriente. A gente não dá conta de que ele alcance todo o conhecimento culturalmente validado e valoroso na nossa sociedade. Então, projetos é muito legal, é muito positivo, mas não pode ser a única ferramenta de trabalho. No projeto, os projetos, dependendo do projeto, ele é naturalmente interdisciplinar, né? Então, a interdisciplinaridade é anunciada, inclusive, pela base como uma possibilidade, interdisciplinaridade e contextualização. Mas nem sempre eu posso pensar num projeto dentro de um componente, né? Eu posso pensar num projeto entre um componente escolar e um componente fora da escola, né? Com uma área de conhecimento fora da escola, sei lá, antropologia, geologia, oceanografia, sei lá, eu posso trazer outras áreas para dentro da escola. Esse discurso, me desculpe, tipicamente acadêmico, que acha que encontrou uma fórmula e que essa fórmula resolverá a educação do país, eu desconfio muito dela. Então, a gente já teve o período projetos. Projeto era a moda, projeto entrou, saiu pela escola, resolveria tudo. Depois foi tecnologia. A tecnologia vai resolver todos os problemas da área de tecnologia. Pensando na individualidade de cada estudante, o que eu preciso é ter boas ferramentas. Preciso ter uma caixa de ferramentas, um baú de ferramentas. E colocá-los a serviço da aprendizagem daquele jovem. Então, eu vou olhar, eu quero que ele aprenda a melhor estratégia que eu tenho na minha caixa de ferramentas é fazer um projeto. Nesse projeto eu coloco a habilidade 1, 2, 3, 4, o conteúdo 1, 2, 3, 4. Então, está na hora, vamos encabeçar um projeto. Mas eu posso ter uma habilidade ou um conteúdo que não encaixa. Mas é importante que ele saiba, está na hora dele aprender isso, ele tem idade, cognição, motivação. Então, eu vou usar outra estratégia. Então, entra um jogo, entra aprendizagem colaborativa, entra avaliação, aprendizagem entre pares, entra leitura, pesquisa, entra até uma aula. Esse conhecimento não está em lugar nenhum, né? Ou, para ele alcançar isso, eu preciso fazer um esforço hercúleo, demorado, por um tempo que não existe. Chega a hora que o professor também, o professor, ou o livro, ou alguém, traz o conhecimento, mas eu preciso trazer mais do que o conhecimento. Eu preciso trazer a interação da pessoa com este conhecimento.
Ele precisa analisar, comparar, refletir, aplicar, né? E essa ação é que gera a aprendizagem. Então, não se descarta não se descarta projetos, não se descarta nenhuma das metodologias ativas, o que precisa de um excelente professor, um excelente profissional que saiba como usar, quando usar e por que usar aquela ferramenta e não uma outra. Muito bem, Inês. Eu acho que você trouxe uma coisa importante, que se fala realmente muito em metodologia ativa hoje como sendo, né, a descoberta realmente do século, e a gente sabe que não é, e que ela é aquilo que você está chamando de ferramenta, né? Então, na verdade, quando a gente pensa nos métodos ativos de aprendizagem, que são aqueles que de fato vão colocar esse estudante no centro, e a partir deles é que se escolhe, né, as ferramentas, e a metodologia está dentro disso, ou seja, não é ela a principal, ela é a forma que a gente vai usar para fazer esse desenvolvimento, botar esse menino no centro, mas não é a única, como você está falando. A gente volta para uma coisa importante, que é, nessa última fala que você fez, que é o papel do professor, né? Esse professor, ele é sempre um mediador dessa aprendizagem, né? Esse estudante não está sozinho, isso é importante, porque esse estudante precisa dessa figura professor fazendo essas escolhas junto com ele, né? Quer dizer, é o professor antes desse estudante que olha para essa caixa enorme de ferramentas e vai dizer assim, bom, eu tenho esse grupo de alunos, eu fiz uma avaliação desses alunos, eu, né, consigo ter, né, um mapeamento do que é que eles têm de aprendizagem, o que é que eles precisam ter, e aí eu faço essas escolhas, né? E aí, quando eu faço essas escolhas, aí sim, eu vejo quais são as metodologias que eu vou usar, quais são os momentos em que eu vou fazer, então, o trabalho colaborativo, e quais são os momentos em que eu, de fato, paro e dou uma aula que é expositiva e que ela precisa também, porque esse professor traz, né, um repertório próprio da sua formação que é essencial até para ele fazer essa mediação. Sem esse repertório que ele não tem nem condições de fazer as escolhas nem a mediação. Então, ele que tem que saber ali, né, como fazer boas escolhas para colocar esse estudante no centro quando ele está na escola. O nosso tempo está se esgotando, mas eu queria, não vamos conseguir responder todas as perguntas que estão aqui no chat, mas eu queria lembra que eu falei para você de uma pergunta muito importante do ciclo? Alguém perguntou sobre a explicação do ciclo, então, se deveríamos reter esses alunos, já que esses últimos... Então, deveríamos reter esses alunos, já que esses não tivemos, né? Eles estão numa grande defasagem, porque eles não tiveram aula. E aí é uma provocação mesmo, porque quando a gente fala de ciclo, quando a gente fala de série, aí vem aquela história, eu vou reprovar o aluno, passar sem saber? Como assim? Então, eu acho que valeria um pouco falar disso, né? Que a gente não está falando de reprovação de aluno aqui, a gente está falando de uma outra coisa, né, Inês? Sim, sem dúvida. Eu acho que, olhando para o problema que nós temos na mão agora, que é o resultado da pandemia, o que a gente precisa é de um projeto educacional emergencial. Não adianta reprovar, porque não tem para onde eu vou reprová-lo. Se ele não teve o sexto ano, eu ponho ele aonde? Num outro sexto ano que vai ser muito semelhante a esse que ele não teve. A gente está vendo, a escola abre, daqui a pouco fecha, e abre e fecha. Nós precisamos acolher esses meninos e planejar um ano ou um semestre. Eu não gosto da palavra aceleração, mas é de recuperação dessa aprendizagem. Imagine que nós vamos abrir uma sala de terceiro ano com alunos que não se alfabetizaram. O que eu faço? Então não abre a sala. Bota todo mundo no segundo. Eles também não estão alfabetizados no segundo. Se eles estão alfabetizados aqui, não estão alfabetizados lá. Então, devolve eles para o primeiro. Isso não é solução. Mesmo porque eu tenho alunos entrando no primeiro, tenho alunos do primeiro que passaram para o segundo. O que eu faço com esses alunos que estão aqui? Terceiro ano, não alfabetizados,
que irão para o quarto ano, em 2022. Eu preciso de um plano para eles, né, que responda às necessidades deles. Se eles não estão alfabetizados, como é que a gente alfabetiza a jato? Desculpem o a jato. Como é que a gente resolve essa questão? E se ela precisar de 2 anos para se resolver, vamos fazer um plano 4º e 5º ano. Matemática, tá bom, o aluno está no 8º ano, não teve o 6º e o 7º, então não aprendeu álgebra. E agora? Jogo ele no 9º e faço o 9º? Vai ser uma desgraça. Devolvo ele para o 7º, não adianta, ele não aprendeu. Devolvo ele para o 6º, onde que eu devolvo esse menino? Põe ele aonde? Faço um plano de 9º ano em matemática, para que ele aprenda a álgebra. Ele não vai aprender toda a álgebra. A ciência não é o tempo regular. Se bem que ele também nem no tempo regular estava aprendendo, né? Precisa tomar cuidado com isso. Mas como é que, o que é essencial, o que é importante de álgebra que ele aprenda no 9º ano? Vamos trabalhar nessa direção. Todos aprenderão? Não sei, porque hoje também, ou na escola regular, nem todos aprendem no tempo que a gente quer que eles aprendam. Mas o que a gente não pode esconder isso para baixo do tapete, e falar assim, tá bom, vai, então passa todo mundo para o 9º, passa todo mundo para o 4º, passa todo mundo para o 5º, e faz de conta que a pandemia não aconteceu, ou que isso se resolve, vai, com o tempo se resolve. Nós tivemos um momento extremo, e nós precisamos de uma solução extrema. E essa solução extrema o professor não faz sozinho. É uma questão de política. Política da prefeitura, da escola, dos seus diretores, dos seus gestores, dos professores comprometidos com esse projeto. Aí eu tenho mesmo um projeto de fortalecimento da aprendizagem desses jovens que, infelizmente, vivenciaram o período da pandemia. Eu acho, assim, para concluir a sua fala, de que quando você traz que é um projeto, né, do município, da escola, ele é um projeto, e como todo projeto, colaborativo, né, então é preciso realmente que todas as pessoas envolvidas, né, e aí o professor não pode estar sozinho nessa escolha, né, ele está dentro com seus pares naquele ano, né, em que ele atua, né, com o coordenador, com o diretor, e o diretor, né, com o seu supervisor e toda a secretaria, pensando juntos como é que a gente faz um plano de recomposição dessa aprendizagem, considerando realmente que não há como, dentro, né, como a gente vinha pensando, né, então se fazia um planejamento anual, se trabalhava em cima daquele planejamento anual, dividindo, né, as partes desse planejamento nos bimestres e trimestres, dependendo da rede, da escola, e aí se fazia ali as avaliações e passava ou não passava esse menino para o outro ano. O que a gente está falando é de milhões de crianças, né, e milhares de crianças, quando a gente pensa o município, que não teve a oportunidade de aprender, porque, de fato, a gente teve um cenário, né, que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e está na nossa história, né, e a gente precisa resolver isso, e que afetou a vida de todo mundo, mas afetou muito a instituição escolar e a vida destas crianças, né, dessas sobre as quais a gente está falando aqui. Essas crianças têm uma lacuna enorme no seu processo de aprendizagem, que não pode, de fato, seguir dessa forma, né? Então, um plano significa olhar hoje para essas crianças que são reais, estão voltando para a escola, e decidir ali que a gente precisa fazer com que elas aprendam. Então, eu não posso jogar para o ano escolar em que elas estão e achar que... Ou para trás. Ou para trás, eu preciso trabalhar com elas agora. Tanto faz dessa altura do campeonato. Mandar para frente ou mandar para trás... Não o que ele sabe é a mesma coisa. Não muda. Exatamente. Exatamente. Essa criança do 3º ano que não está alfabetizada precisa ser alfabetizada, mas não no 1º ano. Ela não é mais uma criança de 1º ano com 6 anos, né? Ela está com 8 para 9 anos. Então a gente vai precisar olhar para ela com muito cuidado. Então, mais do que nunca, a gente precisa colocar a criança no centro, né? O estudante no centro da aprendizagem,
para pensar que ela é o nosso foco, né? Então, as outras perguntas que vinham, que estavam aqui, estão muito no sentido de a questão do conteúdo, privilegiar o conteúdo ao desenvolvimento humano, né, que está muito presente, ou privilegiar uma metodologia, né, entre aspas, que virou moda, em função de alguma coisa que não, então eu trabalho com metodologia ativa e está tudo bem. Não, não é isso, porque de verdade as escolhas são feitas a partir dessa criança real que eu tenho em sala de aula, né? Acho que esse trabalho é um trabalho que a gente vai trazendo para um currículo, mas esse currículo não é para agora, para hoje. Esse currículo, na verdade, todo bonito e cheio das habilidades todas que estão ali na base, é um currículo que ainda vai ser desenvolvido ao longo de muitos anos, para que essas crianças possam ser integradas nesse processo, né, de retomada das aulas e possam desenvolver todos os seus direitos de aprendizagem, porque de verdade eles estão todos lá postos na base, vão estar no currículo, e a gente vai precisar de muito mais tempo para poder fazer esse trabalho com essas crianças. Não tem como a gente esconder esse 1 ano e meio, quase 2 anos aí sem aula, né, e achar que a gente vai conseguir avançar, porque voltamos com as crianças para a sala de aula, né, então acho que isso é uma coisa bastante importante, muito séria, né, que faz parte do tema de hoje, que tem a ver com o desenvolvimento humano, que por sua vez vai chegar a essa questão da educação integral, né. César, você quer colocar alguma coisa? Não, acho que foi até é um dilema interessante, né? Esse que a Inês coloca e você agora repete, né? Que nós temos dois objetivos. Um é explicitar na forma de um currículo construído de uma maneira participativa, né? Um sonho de cidade, de sociedade, de cidadania, que é um sonho duradouro, né? Então, isso, na medida em que você estabelece esses direitos e, consequentemente, até os deveres de todos nós em relação à concretização desses direitos, isso é fundamental, volto a repetir, usar a mesma palavra, né, como uma inspiração comprometida, né, uma inspiração que se compromete com a realização de direitos. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação de emergência, né, que exige um trabalho de criatividade, de planejamento, de mobilização de vários recursos, inclusive uma maneira talvez mais atrevida de pensar nos tempos e nos espaços escolares, né? A Inês colocou em várias passagens a questão da avaliação, né? Nós todos hoje estamos diante desse grande desafio de produzir avaliações diagnósticas, para saber, afinal de contas, como é que está cada criança, né, cada jovem. E eu acho que um cuidado muito grande, tem tudo a ver com o tema do nosso encontro de hoje, no respeito à condição humana e tudo mais, não é pensar só aquilo que as crianças não aprenderam, mas é ter uma atenção muito forte sobre tudo aquilo que elas aprenderam fora, né, do ambiente escolar normal, né, porque aprenderam muito, tem muita coisa, né, vivenciaram dores, avanços, contatos, relações, isso são aprendizados, né, então, apesar de ter 1 ano e meio fora do ambiente escolar presencial, há muito aprendizado. Então, nas questões relacionadas ao diagnóstico, acho que nós temos que estar muito atentos a isso, né? Não só o que não aconteceu, mas tudo o que aconteceu, e aí tem que ter um olhar sensível, delicado, para cada criança e no conjunto, porque também, ao pensar nas questões individuais, nós também temos que levar em consideração que nós estamos lidando também com coletivos, né? Com grupos de crianças, né, que não podem ficar estigmatizadas, porque algumas se desenvolveram mais, outras se desenvolveram menos, né? Nós também temos que tomar o cuidado de mobilizar tudo, e aí tem um grande cuidado de não achar que temos que priorizar certas habilidades, né, em detrimento de outras, né, porque você pode até priorizar certas habilidades em certos momentos, mas mobilizando as outras áreas de conhecimento, a arte, a história, a geografia, as ciências, junto com a matemática, as linguagens todas, a língua portuguesa e tudo mais.
Então, eu acho que o tema de hoje, né, e a contribuição magnífica da Inês e também da Eliane, né, que fez vários comentários e várias ligações, eu acho que contribuem bastante para que nós possamos, com esses dilemas todos, começar a fazer, né, ou avançar nas escolhas que têm como objetivo chegar até o final desse ano com uma proposta curricular desenhada, sabendo de antemão que a coisa não acaba aí, pelo contrário, né? É um recomeço em novas bases, porque tem todo esse trabalho de planejamento, replanejamento, imaginação, mobilização de meios, e principalmente de formação e apoio de profissionais de educação o tempo inteiro, que deverá ser implementada, né, pela Secretaria de Educação de Hortolândia ao longo dos próximos anos. Então, Inês, muitíssimo obrigado. Eu Eliane, que agradeço. parabéns. E Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço Inês, obrigada. a atenção. Foi muito bom estar com você aqui hoje e acho que todo mundo aproveitou muito. Há outras perguntas, qualquer coisa eu encaminho para você e depois trabalho com a equipe dos anos iniciais e aí eles podem trabalhar com o restante da rede, né, no processo formativo. Mas foi muito bacana esse momento de discussão. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a todos, até a próxima.